Acerte seu relógio, são 11 horas e 25 minutos e a gente já está de volta com Tudo de Bom ao vivo, porque agora é hora de falar de motivação e liderança. Que isso é assunto, né, Fabíola, para o nosso entrevistado de hoje. Exatamente. A gente vai conversar agora com Eduardo Chiniachik, que é um especialista no assunto. Ele é consultor organizacional e especialista em desenvolvimento das competências de liderança e preparação de equipes. Está em Maceió para ministrar uma palestra e a gente teve aí a grata, surpresa de recebê-lo aqui. Muito obrigada pela presença, Eduardo. Prazer em conhecê-lo. Honra minha, Fabíola, Márcia, estar aqui com vocês. Bem-vindos e bem-vindo também a Maceió, né? Com certeza. De volta. De volta a casa. Essa é a sensação melhor ainda. Uma pergunta que a gente sempre faz quando está começando um novo projeto. Tem gente que diz assim, eu não tenho capacidade para fazer isso, acho que isso não vai ser legal, já começa com aquele pensamento negativo. Já não é um bom caminho, né? Não é. Eu costumo dizer que o grande desafio para uma pessoa se tornar líder é ela não assumir o papel de ser autolíder, de liderar a si mesmo. Isso é, a perguntinha básica é: quem é que está no comando? Eu ou os meus medos? Ou eu ou a minha insegurança? Ou eu as minhas dúvidas? Porque muitas vezes as pessoas não se dão conta de que quem está tomando as decisões mais importantes da vida dela são os medos. Então, por exemplo, vamos para um baile, legal. Adoraria ir dançar. Aí, vamos dançar? Não, eu estou aqui, vim a fim de ficar aqui fora. E aí a gente começa a perceber que, assim como essa coisinha bestinha que a gente fala, é uma dança, mas tem pessoas que não entram na dança da vida. Isso é, não assume o papel de protagonismo da sua vida. Então, qual é o primeiro passo para uma pessoa se tornar líder? Assumir esse espaço de competência emocional. Isso é, cada vez mais se autoconhecer, esse espaço de fortalecer cada vez mais os seus pontos fracos. Ao invés de ficar chutando a sujeirinha para baixo do tapete cada vez mais, assuma que todos nós não nascemos perfeitos, nós não vamos morrer perfeitos, mas o ponto é aprimorar, transformar pontos fracos em pontos fortes. Nesse momento, a gente vai começar a se tornar cada vez mais alguém que tenha um poder de executar projetos, não simplesmente de falar, mas de tornar real. O chefe, ele adora mandar, o líder adora fazer. Isso é, colocar em prática a ideia. Isso é, tem gente que vai passar a vida inteira falando, mandando, mas não vai executar o projeto de vida dela. Isso é, e eu costumo dizer, o terceiro passo fundamental para uma pessoa se tornar um líder é a capacidade de ser empreendedor. Às vezes as pessoas falam, mas eu não quero montar um negócio. Eu falo assim, mas você é empreendedor. Então qualquer pessoa hoje pode ser um líder. Qualquer pessoa hoje pode se tornar um líder. Isso é, tendo a primeira perguntinha. Quais são os meus pontos fracos que eu preciso tornar fortes hoje para me tornar o líder do meu projeto de vida? E aí ela vai influenciar, envolver, comunicar, se relacionar e colocar esse projeto em prática. O tema da sua palestra aqui em Maceió hoje é Vencendo Desafios e Construindo o Futuro. E é como a gente conversava nos bastidores, tem gente que pensa tão lá na frente que esquece o hoje, né, Eduardo? Eu diria que tem dois pontos. Eu digo que tem dois tipos de pessoas. Um que coloca toda a atenção no desafio, no problema, na dificuldade, no obstáculo e se esquece de definir qual é o futuro que eu quero. Quer dizer, para onde eu vou levar minha carreira? Qual é o negócio que eu quero montar? Mas sabe o que é? O cenário está ruim, você sabe o cenário econômico, o cenário político. E aí ele vai falando tanto disso que se esquece de definir. Ok, é isso que eu quero. E tem pessoas que primeiro definem, é isso que eu quero. É esse futuro que eu vou tornar realidade na minha vida. É esse momento que eu começo a nortear minha vida por uma visão, um sonho. E é nesse momento que eu sei que não existe mais desconhecido. Existem os desafios que eu sei que vão surgir no momento que eu definir esse sonho
essa visão vai se tornar minha realidade. E quando a gente serve de referência para outras pessoas, seja em qualquer negócio, em casa, na empresa, enfim, quando começam a te copiar, é sinal que a gente está fazendo a coisa certa? Totalmente, Márcio. Tem uma coisa que eu costumo dizer: assumir o espaço de protagonismo significa que você se torna uma referência para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é, cada vez mais, no momento em que você ousa, no momento em que você se posiciona, no momento em que você se permite ser criativo, essa é a referência de que você criou uma onda. No momento que você cria essa onda, vai ter pessoas que imediatamente vão reconhecer só assim: ok, esse é o talento, esse é o caminho, essa é a onda a ser surfada agora. E tem pessoas que vão ficar criticando, dizendo: tá vendo isso daí, novidadezinha freia, mas lá na frente, quando a onda já estiver se encerrando, ela vai dizer: nossa, mas isso era uma oportunidade. Deveria ter feito isso. Deveria ter feito isso. E aí, existe um polonês chamado Schumpeter, que ele dizia o seguinte: ele criou a teoria da destruição criadora. Ele dizia o seguinte: o novo, ele não mata o antigo. Porém, o novo, ele cresce de uma forma tal do lado do antigo que ele faz com que o antigo desapareça. Isso é, eu costumo dizer que tudo na nossa vida vai ser uma onda. Isso é, tudo que começa acaba. Então, se no momento em que você, por um momento, você não tivesse sido copiado e você tivesse se acomodado, teria um momento em que teria perdido a graça. E aí dizia assim: tá bom. Aí o pessoal deixa de seguir porque perdeu a graça. E qual é a graça? É o momento em que você compreende esse ciclo de que tudo que começa acaba. E antes que, por exemplo, a Microsoft, ela usa um lema que eu acho maravilhoso. É assim: eles têm um compromisso de tornar obsoletos os produtos deles antes que o concorrente o faça. Nossa, é bem isso mesmo. Antes que, na hora que fazem, o Windows 7 está maravilhoso, sensacional. E eles mesmos tornam obsoleto lançando o 8. E aí a gente olha e se diz: maravilha, que bom que me copiaram. Porque agora eu tenho o quê? Mais um estímulo para fazer o quê? Qual é a próxima onda? É mais um desafio para poder seguir em frente, né? Como tantos como a outros. gente sabe que a vida não é fácil para ninguém. A gente não vem aqui a passeio, né? A gente sabe que vai passar por dificuldades, uns mais, outros menos, mas tem que passar. Agora, nem sempre a gente acorda com essa autoestima tão elevada assim não, né, Eduardo? E onde encontrar essa autoestima? É esse momento que eu costumo dizer que é importante que a gente desenvolva a nossa espiritualidade. Então, às vezes as pessoas falam assim: mas então eu tenho que ir para a igreja todos os dias? Eu falo assim: a minha mãe dizia, para Deus nada é impossível e eu tenho Ele dentro de mim. Essa é uma frase que muitas vezes você vai ouvir de pessoas, por exemplo, de um surfista que está lá dentro do mar e ele olha para aquela dimensão grandiosa e ele tem um encontro com o divino e o grandioso. Às vezes você está paradinho na frente com seus filhos e aí você percebe que tem algo grandioso acontecendo ali naquele momento. Então, viver essa dimensão espiritual da sua vida é cada vez mais não falar de Deus, mas é experimentar Ele dentro de você. Então às vezes você para e respira. Eu costumo dizer isso para os executivos. Antes de você entrar numa reunião, pare, respire, faça 20 respirações conscientes da respiração e de repente você vai ter uma dimensão de você compreender que você está sereno, tranquilo e pronto para viver algo grandioso diante. Bom, então tudo isso aqui, todo esse aprendizado, hoje à noite, quer fazer um convite para a gente encerrar? Hoje à noite, às 7h30, no Centro de Convenções, lá no Jaraguá, e que você pode encontrar os convites no Franz Café, no Espaço VIP, na Livraria Leitura. E
vai estar também lá no momento que para quem chegar de última hora. Ah, pois é. Então, gente, vale a pena. É sempre uma injeção de ânimo a gente poder contar com a sua experiência, né? Já são muitos anos aí em vários países. Você levando a sua experiência e trazendo de lá também. Né? Muito obrigada mesmo. Foi ótimo sua presença Fabiola, aqui. E aguarde que a gente fez uma entrevista com ele e logo você vai poder acompanhar e ter mais tempo para poder ouvir esses ensinamentos. Eduardo, muito obrigado e volte sempre, já que você é quase um alagoano. Opa, esse título eu adoro. Beijo Agradeço. grande. Um abraço.